O ômega 3 é uma substância lipídica encontrada em peixes e em alguns vegetais. Provavelmente você já encontrou nas mídias sociais ou em propagandas televisivas soluções milagrosas para essa substância, principalmente as relacionadas à memória e capacidade cerebral. Mas de onde vem essa história? Estudos pré-clínicos evidenciaram que o ômega 3 é importante na prevenção da oxidação celular neuronal, ou seja, ele ajuda com que os nossos neurônios não morram tão cedo. Além disso, ele não é produzido pelo nosso organismo, sendo produzido apenas por alguns peixes e outros vegetais. Logo, é importante que você consuma ele de outros lugares. Por fim, estudos epidemiológicos evidenciaram a relação entre a demência e a desnutrição. Portanto, vale-se se indagar. O ômega 3 pode ser utilizado para o tratamento para as demências? Ele pode ser um remédio não medicamentoso? Olá, meu nome é Diego, sou aluno da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, curso a disciplina FC4, cujo professor Antônio Grande e eu tentaremos responder esta pergunta. Segundo a ciência, nós encontramos na Cochrane Library um artigo, uma revisão sistemática chamada Ômega 3 Fatty Acids for Treatment of Dementia. A Cochrane Library é uma das principais plataformas de dados para a ciência. Uma revisão sistemática é o topo de uma pirâmide de evidência, ou seja, é o estudo mais confiável que nós podemos encontrar. Nesse caso, na metodologia usada pelos pesquisadores, apenas ensaios clínicos randomizados compuseram a revisão sistemática. E para achar esses ensaios clínicos randomizados, utilizou-se as plataformas Embase e CTRP da Organização Mundial de Saúde, o PubMed, o ClinicalTrials.gov do governo americano, o APA-PsycInfo e a Sinal. Para fazer uma pesquisa, os pesquisadores tiveram que desenvolver o PICO, que é um acrônimo para a população que será investigada, qual intervenção será utilizada, a comparação e os desfechos selecionados. Os participantes para essa doença foram pessoas diagnosticadas com demências causadas pela doença de Alzheimer, demência vascular cerebral, demência do corpo de Lewy, demência de doença de Parkinson, demência frontotemporal e os diagnósticos deveriam ser feitos segundo ao DSM, ou seja, o Manual de Desordens Mentais, ou pela Classificação Internacional de Doença, CID. A intervenção utilizada foi sempre a comparação entre o uso de ômega 3, seja em alimentação rica em ômega 3 ou em cápsulas de suplementação, e sempre foi comparado pessoas que tinham muito ômega 3 e pessoas que não utilizavam nada, como pílulas, ou pessoas que se alimentavam de maneira corriqueira, sem um rico consumo de ômega 3. Dentre os desfechos buscados foram mudanças globais específicas nas funções cerebrais por meio de escalas validadas, alteração no desfecho de atividade funcional por meio de escalas apropriadas, diminuição do nível da demência expresso em diversas escalas. Esses desfechos foram avaliados a partir da ferramenta GRADE, uma ferramenta para você encontrar quantitativamente e qualitativamente se essas evidências são boas ou ruins a partir dos artigos selecionados. E todas as evidências do artigo foram consideradas moderadas e altas, como nós podemos ver nesses dois slides. Para selecionar os artigos da revisão sistemática, os pesquisadores procuraram nas plataformas já citadas palavras-chave e encontraram, a partir disso, 2.761 artigos, que depois de encontrar duplicidade, encontraram 2.332 artigos. Nesses 2.332 artigos, 2.299 foram excluídos por não serem relevantes. Depois, os 31 estudos relacionados, apenas 3 cumpriam tudo o que era pedido pelos autores, como população se enquadrar no P do pico, a intervenção, a comparação, o desfecho e sim, claro, sempre, ser um ensaio clínico.
Os 3 artigos passaram por uma ferramenta para controle de viés, no qual avaliou em 7 critérios para abranger todos os tipos, e o resultado foi que os 3 estudos eram confiáveis, ou seja, eles não foram forjados para dar um resultado que satisfazesse alguém. Por fim, chegamos ao resultado. Quanto à alteração da função da cognitiva global específica, os estudos não encontraram diferenças entre pacientes que consumiram ômega 3 e os que não tomaram ômega 3. Logo, para a melhora da função cognitiva global, não há alteração. Nós podemos ver neste gráfico, onde o intervalo de confiança das duas pesquisas se encontram. Então, seja a favor do placebo, seja a favor do ômega 3, o desfecho é o mesmo. Esse diamante, como ele cruza a linha, ele mostra que não há um melhor do que o outro, mas há o mesmo resultado para os dois grupos. Além da função cognitiva, também foi pesquisado a mudança nas atividades diárias, utilizado para avaliar atividades da vida diária, ou seja, a capacidade da autonomia do indivíduo. E, mais uma vez, não encontramos diferença na meta-análise. Por mais que o intervalo de confiança seja reduzido neste caso, o que é bom, nós não vemos diferença entre os pacientes do grupo placebo e pacientes do grupo controle. Ou seja, quem tomou ômega 3 e quem não tomou não teve o mesmo resultado. Logo, a ciência nos diz que não há benefício do ômega 3 para o tratamento de demências. Diante disso, devemos ter cuidado com o que encontramos nas mídias sociais e nas propagandas televisivas. Muito obrigado por assistir ao vídeo.